Oh, meus amados e muito queridos irmãos, estamos aqui na graça de Deus, em nome de Jesus, aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, de Jardim Maravilha, aqui em Guaratiba, no Rio de Janeiro. E olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você em nome de Jesus. Amém, pessoal? Nós tivemos culto hoje às 8 horas da manhã, às 15 horas, e daqui a pouquinho nós vamos ter culto também às 19 horas em nome de Jesus. Mas essa mensagem eu não posso deixar de pregar para você em nome de Jesus. Amém, pessoal? Eu preciso pregar essa palavra para você que está me assistindo, você de casa, você aqui da igreja, você que é um amigo, você que é talvez até um vizinho, um parente. Eu preciso ministrar essa mensagem no seu coração em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal. Deus colocou uma coisa no meu coração que vai impactar você aqui neste dia em nome de Jesus. Amém? A mensagem começa em primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vai lá no versículo 1. Você vai observar que o Elias, ele era um homem como todos nós. Ele era um homem comum como nós. Assim vai dizer em Tiago 5,17. A Bíblia vai dizer que o Elias ele era um homem comum, mas ele orou e não houve chuva sobre a terra. Depois ele ora de novo e após 3 anos e 6 meses, novamente nessa oração, há chuva novamente sobre a terra. Elias era um homem valente, ele desafiou Acabe, ele desafiou os profetas de Baal e acabou com aqueles profetas de Baal. Era um homem guerreiro, um homem de guerra. Mas o que me chama a atenção são as fases que nós vivemos na nossa vida. Nós vivemos fases. Tem fase que você parece que você está mais para cima, tem fase que parece que você está mais valente, mas tem fase que parece que algumas pessoas deixam e permitem que o medo venha tomar conta dessas pessoas. É por isso que essa mensagem, nessa fase de Elias, foi uma fase difícil da vida dele. Em primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, versículo 1, vai dizer assim a Bíblia Sagrada. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Então você vê que nesse momento aqui, o próprio Elias está sendo ameaçado. Ele está sofrendo ameaças. Ele está sendo ameaçado de morte, assim como ele acabou com aqueles profetas de Baal, assim como ele com a espada matou aqueles profetas, agora ele está sendo ameaçado por Jezabel. O que me chama a atenção nessa mensagem é que Elias ele já tinha desafiado Acabe, o rei de Israel. Ele já tinha acabado com aqueles profetas. Elias foi sustentado por Deus. Elias foi sustentado por Deus por um corvo, aonde trazia pão e carne para ele. Elias foi sustentado numa casa onde havia uma viúva de Sarepta, e essa viúva não tinha o que comer, ela mesma declara, eu vou comer, eu e meu filho, e depois nós vamos morrer. Então a gente percebe quantos milagres houve na vida de Elias. Você vai perceber, pessoal, que até ressuscitar aquele menino daquela casa, ele conseguiu. E o que me chama a atenção? Esse mesmo homem de fé, esse mesmo homem valente, que venceu todas as batalhas, esse mesmo homem agora está sendo ameaçado por Jezabel, que era esposa de Acabe. Nessa ameaça, qual é o comportamento que Elias toma nesse momento? Qual foi o comportamento e a decisão que ele vem a tomar? Está aqui, ó, no versículo 3, vai dizer assim, ó, o que vendo ele, se levantou, e para escapar com vida, se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4 agora é aqui que eu entro na mensagem. Diz assim, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Olha que comportamento de um homem de Deus. Olha o comportamento de um homem que já tinha vencido todas as batalhas naquele momento. Um homem que viveu experiências, experiências muito significativas diante de Deus.
Esse homem viveu muitas experiências diante do Senhor. E agora a gente vê o mesmo homem que foi valente, o mesmo homem que foi de guerra, a gente vê o mesmo homem agora, nesse momento, pedindo a própria morte. Simplesmente por uma ameaça. E eu quero dizer para você que está me assistindo agora, essa ameaça que foi feita aqui, o Elias ficou com medo. O que eu quero pregar para você aqui hoje é sobre o medo que talvez você esteja tendo no seu dia a dia. Há pessoas que têm medo até de poder firmar um relacionamento com alguém que é de Deus. Há pessoas que têm medo até de poder entrar numa faculdade. Há pessoas que têm medo de poder estar firme num propósito com Deus. Do que você mais tem medo? Qual é o medo que você tem geralmente na sua vida? O que mais está fazendo você ficar paralisado? Você tem medo de se batizar nas águas? Por que você tem esse medo de se batizar? Qual é o motivo desse medo que você está tendo? O batismo nas águas é uma coisa santa diante de Deus. É quando você faz o despojamento do corpo da carne ou do corpo do pecado e você está nascendo uma nova criatura. Há pessoas que têm medo até de ter uma nova vida com Deus. Há pessoas que têm outros tipos de medos. Eu não sei qual é o seu medo. Eu não sei o que é que está te atrapalhando geralmente e hoje em dia. Mas eu digo uma coisa para você. O medo, ele não é um pecado. O medo não é uma coisa que seja algo que você não possa ter. É impossível de você sentir medo, não. O medo acontece em todos nós. Mas o que não pode acontecer é você deixar esse medo te dominar. Você não pode aceitar que esse medo venha te dominar, a te paralisar. Você não pode deixar que esse medo ele venha te trazer uma ausência de fé sobre a tua vida. E o que o medo ele vai ocasionar, pessoal? O medo ele vai ocasionar ansiedade, ele vai ocasionar para a nossa vida depressão, o medo vai ocasionar para a nossa vida, a pessoa não vai ter vontade nem de levantar da cama. É isso que o medo ele vai tentar fazer na nossa vida. Se você não controlar esse medo que está vindo sobre a tua vida, se você não controlar essa aflição que está no seu coração, querendo paralisar você, esse medo ele vai conseguir te derrubar. Mas você que está aí de casa me assistindo agora, repete assim comigo, ó. Está repreendido em nome de Jesus. Eu quero que você entenda aqui neste dia que você não pode deixar esse medo ficar descontrolado na sua vida. Você vai perceber aonde dois homens na Bíblia também passaram por medo. Foi natural. Você vê que o próprio Pedro, ele anda por cima das águas. Ele fala assim, Jesus, se é o Senhor mesmo que está vindo, fale que eu vá com o Senhor por cima das águas. E Jesus fala uma simples palavra para ele. Vem. E Pedro começa andando por cima do mar. No meio do caminho, a palavra diz que houve um vento forte. E o que o Pedro sentiu naquele momento? Medo. O Pedro, ele também sentiu medo. Naquele momento, ele começa a afundar. Ele começa a descer as águas e ele fica desesperado. O medo começa a tomar conta de Pedro. Outro personagem na Bíblia é o Josafá. Você vai ver que Pedro está em Mateus capítulo 14, Josafá, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Josafá ele também fica com medo. 3 tropas estavam vindo contra Josafá. E naquele momento ele sente um grande medo. Há uma notícia ruim dentro daquele propósito e ele começa a sentir medo. Mas você sabe qual é a semelhança? A primeira semelhança que tem entre Josafá e Pedro? A primeira semelhança é que ambos sentiram medo. E a segunda, pastor, é que Josafá, ele pôs-se a buscar ao Senhor. E Pedro, ele também buscou ao Senhor. Quando Pedro está afundando, ele grita, Senhor, salva-me. E o próprio Jesus fala, homem de pequena fé, por que duvidaste? E novamente o Pedro, ele anda por cima das águas. Só que dessa vez, ele está de mão dadas com Jesus. E ele não cai.
ele novamente anda por cima das águas pela segunda vez, voltando para o barco, e a palavra diz que naquele momento aquela tempestade se acalmou. Então, tanto Pedro quanto Josafá, à semelhança dos dois, eles sentiram medo, mas eles buscaram ao Senhor. Você que tem sentido medo por algum motivo, você que tem passado alguma dificuldade na sua vida, o que você precisa fazer? Você precisa buscar ao Senhor. Você precisa buscar o seu Deus. O medo não é um pecado, pessoal, mas o medo é uma emoção natural da vida. É normal você sentir medo. É normal você estar com medo. Pense comigo agora numa águia, né? Pensa numa águia. Posso dizer para você até um gavião que está no alto de uma montanha. E aquele gavião é um filhote, mas ele começa a crescer. Pensa naquele gavião que ele para no ninho, ele sobe na pontinha do ninho, ele olha para baixo, né? Diante daquele pico da montanha, ele olha para baixo e ele vê a profundidade. Ele sabe que o propósito dele é pular dali e poder voar, pessoal. O gavião tem que voar. E quando ele olha, ele vai dar impulso, ele congela porque o medo o paralisa. E ele volta. E ele novamente volta para o ninho e ele não pula. E ele fica ali durante anos. A pergunta é, esse gavião, que ele teria que pular naquele momento, ele volta e fica no ninho. Ele estava protegido no ninho, sim ou não? Sim. O gavião ele ficou protegido naquele ninho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ele não desfrutou daquilo que Deus preparou para ele. O gavião, ele tem asas. O gavião, ele é um predador, ele é um caçador. Se ele pulasse, ele perceberia o quanto força tem aquelas asas e o quanto ele tem capacidade de voar nessa vida. Qual é o entendimento que eu quero trazer para você? Esse medo está te paralisando. Você pensa que está resguardado? Você pensa que você está, tendo uma sensação de segurança, mas na verdade você não está vivendo os propósitos de Deus na sua vida. Por isso a importância de você não deixar o medo ficar descontrolado na sua vida. Busca a Deus. Busca o Senhor. Não deixe de buscar o seu Deus, não. Continue buscando ao Senhor. O medo faz sonhos morrerem pelo meio do caminho. O medo paralisa pessoas, deixa pessoas com uma vida vegetativa. O medo, ele causa uma incredulidade na vida de algumas pessoas. E é por isso que lá em Timóteo, em 2 Timóteo, entenda bem, a Bíblia vai declarar uma coisa muito interessante. Em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7. Olha o que vai dizer a palavra de Deus para mim e para você no verso 7, pessoal. Porque Deus não nos deu o espírito de temor. Deus não deu espírito de temor para você. Se você está com espírito de temor, e não só com medo natural, mas se você está com espírito de temor, você está tendo muito medo a ponto de te paralisar, não foi Deus que deu isso para você. Deus não te deu esse espírito de temor. Diz mais a palavra de Deus. Porque Deus não nos deu um espírito de temor. Diz assim a palavra, pessoal. Mas de fortaleza. Deus não deu um espírito de temor para você. Deus te deu um espírito de fortaleza, meu irmão. Deus te deu um espírito para você permanecer na fé. Eu não sei qual é o medo que você está enfrentando, tá? Eu não sei qual é a situação difícil que você está enfrentando. Pode ser uma doença. Talvez o médico falou para você que não tem mais jeito. Talvez o médico falou para você que não dá mais. Talvez o médico falou para você que, olha, agora é impossível. Não tem mais jeito para você. Você só tem alguns meses de vida. Talvez seja esse medo que está causando em você. Mas eu digo uma coisa para você aqui, neste dia. Esse medo, ele está tentando te paralisar. Você tem um Deus do impossível. Você tem um Deus que abençoa vidas. Não deixe esse medo te paralisar. Se o médico falou isso para você, eu digo para você que a Bíblia ela relata diferente. Eu posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Não deixe esse tipo de medo te paralisar. Talvez o seu medo seja de perder um filho para as drogas. Talvez o seu medo seja de perder o seu marido com a sua esposa. Nós estamos fazendo a campanha aqui do Mural da Família, toda quarta-feira sem falhar, aqui na Avenida Pilar do Sul, número 14, em Guaratiba, no Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, vidas têm sido abençoadas aqui e testemunhos têm sido contados aqui nesse lugar. Eu não aceito o espírito de medo nesse lugar, porque Deus não te deu isso. Deus te deu um espírito de fortaleza. Deus te deu um espírito de fortaleza para você vencer todas as batalhas da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, fica firme com Deus. Deus é contigo. Mas não deixe esse espírito do medo atacar a sua vida. Permaneça na fé, permaneça firme, e Deus vai te dar vitória em o nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe, tá? E que Deus possa te dar, nesse momento, não mais um espírito de fortaleza, porque isso não foi Deus que te deu. Que Deus possa te dar um espírito de medo, mas que Deus possa te dar um espírito de fortaleza sobre a tua vida. O medo não é de Deus, mas a fortaleza, ela vem do Senhor em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe e que Deus possa fazer milagres e maravilhas sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Se essa palavra foi bênção para você, se ela tocou no seu coração, e se Deus toca no seu coração agora, para você poder ajudar a obra de Deus, a obra precisa da sua ajuda. Se você puder, você faça um propósito diante de Deus. Eu vou deixar aqui o Pix da nossa igreja para que você possa fazer o propósito e Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus lhe abençoe e que Deus possa te dar muitas vitórias em nome de Jesus. Eu vou deixar um QR Code bem aqui no cantinho agora em nome de Jesus, para que você possa fazer essa doação e abençoar a obra de Deus em nome de Jesus. Amém? Que você possa fazer essa doação e nada falte para você em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que Deus possa te abençoar grandemente. Eu tenho certeza que a partir de hoje, esse medo que você estava tendo na sua vida, isso está acabado a partir de hoje em nome de Jesus. Você tem um espírito de fortaleza. Que Deus abençoe você. Até a próxima.